Graças te damos, Senhor, por nos dares a oportunidade de poder estar de novo na tua casa. Senhor, declara a tua bênção sobre este lugar e sobre cada um que vai ouvir a tua palavra. E obrigado, Pai, porque tu és bom, és grande e és misericordioso para com aqueles que temem a ti, Senhor. Te agradeço, Pai, por este dia e pela tua graça, pela tua misericórdia que nos alcança. Obrigado, Senhor. Ainda te damos graças, Senhor, também pela vida que nos tens concedido, pela saúde e porque tens suprido todas as nossas necessidades. E, Senhor, a ti devemos dar toda a honra e toda a glória, porque tu és grande e bom. E, Senhor, nós podemos dizer, fartos estamos e de nada temos falta, porque tu tens suprido, Senhor, todas as nossas necessidades. Que esta palavra, Senhor, se torne real na vida de cada um que ouve a tua palavra, neste dia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então Jesus quer suprir todas as nossas necessidades. Será que Deus quer suprir as nossas necessidades? Deus quer e pode suprir todas as nossas necessidades. Jesus, ele nunca precisou de pedir dinheiro. Enquanto ele esteve aqui na terra a cumprir o seu ministério, o seu trabalho, porque ele foi enviado por Deus para pregar o Evangelho, libertar os cativos, os oprimidos e anunciar a palavra de Deus, anunciar às pessoas a salvação. Então Jesus também tinha necessidades, também precisou de dinheiro, também precisou de bens, também precisou de casa, mas ele nunca pediu. Nunca esteve a pedir a alguém alguma coisa, excepto quando isso era em benefício daqueles próprios a quem ele pedia. Jesus pediu uma vez o barco emprestado, mas para benefício dos pescadores. Porque Jesus não precisava do barco. Ele não pregou sempre dentro de um barco. E várias vezes Jesus esteve a falar a palavra de Deus junto à praia. E nem sempre falou do barco. Então, como em ocasiões idênticas, Jesus não utilizava o barco. Também naquele dia podia não utilizar o barco. Mas ele decidiu pedir o barco para abençoar os homens que não tinham pescado nada toda a noite. Pode ser que Jesus nos peça alguma coisa para nos abençoar. Há pouco a minha esposa estava a falar de ofertas e eu estava-me a lembrar, se eu pegasse numa moeda 50 cêntimos e desse à minha esposa na vossa frente e depois a minha esposa dissesse, só me dás isto. E eu dizia, então, foi o que tu semeaste. Semeaste tão pouco que vais receber a multiplicação do que tu semeaste. Podia ter feito uma peça de teatro com isto. Se a minha esposa tivesse pegado num cêntimo, tivesse dado para a casa de Deus 50 cêntimos, era muito bom. Ou não? Se uma pessoa dá um cêntimo para a igreja e recebe 50 cêntimos, não é bom? É muito bom. É belíssimo. Então, quando nós ouvimos falar a palavra de Deus e dizemos
que Deus supre todas as nossas necessidades, nós temos que pôr o nosso barco à disposição de Jesus Cristo. Ora, lembre-se que Jesus Cristo pediu o barco a Simão, Pedro, e não lhe pediu metade do barco. Deu-lhe o barco inteiro. E também o barco não era um barco qualquer. Não era um barco só que levava um passageiro. Era um barco que levava homens para a faina da pesca. Era um barco que suportava grandes pesos. O peso das redes, o peso dos pescadores e mais o peso do peixe. E outros utensílios que eles levavam. Provavelmente água e comida. Porque eles andavam toda a noite na faina. E as pessoas puseram tudo à disposição de Jesus Cristo. Para que nós possamos ter as nossas necessidades supridas, nós precisamos de pôr algo que Deus já nos deu à sua disposição. Vamos fazer este raciocínio. Imaginemos que vocês são meus empregados e que eu vos pago um salário no fim do mês. E eu, antes de vocês começarem a trabalhar para mim, para a minha empresa, eu fiz um contrato convosco, em que no contrato ficou escrito que 10% do vosso salário era para mim. Era para a empresa da qual vocês recebiam o vosso salário. E vocês acordaram em receber 90% do vosso salário e os 10% são para a empresa que vos paga o salário. Hoje as empresas levam muito mais que 10% do salário de uma pessoa, ou não? Mas era só um acordo. E então vocês acordaram comigo e fizemos um contrato escrito onde ficou lavrado e dito que esse 10% era retido na fonte. Antes de vocês receberem o vosso salário, era retido esse valor, então vocês iriam receber o vosso salário, sim, mas 90% e os 10% já ficavam na empresa, porque foi o contrato que foi feito assim. Vocês concordaram, assinaram. No fim do mês, a empresa paga-lhe 90% e retém 10%. E você vai dizer o quê? Vai dizer que é injusto? Ficou escrito que o seu salário, por exemplo, era 500 euros. Mas você não recebe 500 euros. Mas o contrato era esse. Se por acaso você reclamar, o que é que acha que o seu patrão lhe fará? Ele pode fazer o quê? Quando um contrato não é cumprido, o que é que se pode fazer ao contrato? Quando alguém não cumpre um contrato, uma das partes não cumpre o contrato, o que é que pode acontecer? Dá direito à outra parte de revogar o contrato. Quer dizer que a pessoa, ela ia ficar sem trabalho. Por quê? Porque ela não está a cumprir o contrato. Nós temos um contrato com Deus. Nós, os cristãos, os servos de Deus, aqueles que um dia entregaram a vida a Jesus Cristo, disseram a Jesus Cristo, fizeram um contrato em que nós dissemos a Jesus Cristo que no dia em que nós entregamos a vida a Ele, que Ele passava a ser o Senhor da nossa vida. Senhor da nossa vida. E que nós tínhamos um contrato com Ele, em que nós abençoaríamos a sua casa, o seu reino, por causa desse contrato. E que 10% do valor que viesse à nossa mão era para a fonte, para o Deus que nos concede a vida, a saúde, o emprego. E se nós não cumprimos o contrato, o que é que Deus tem direito a fazer? Ele é obrigado a abençoar-nos. É? Vamos pôr isto de outra maneira. Imaginemos que você tem direito a 90%, porque está no contrato. Mas o patrão vai lhe pagar em partes. Hoje dá-lhe 50, amanhã dá-lhe 30, depois dá-lhe 20, depois dá-lhe 10, e vai fazendo assim conforme ele entender. Você fica satisfeito? E nós pegamos no dízimo e vamos dividir o dízimo em partes durante as reuniões todas, do mês inteiro. E depois damos 5 do dízimo, amanhã damos 50, no outro dia damos 20, no outro dia damos 3. Deus fica contente com isso? Falem comigo, fica contente com isso?
Hoje estamos a falar, Deus quer suprir todas as nossas necessidades e pode. Se você é o seu patrão, alguns são entidade patronal, é o Estado. Se o Estado decidir dar-vos o vosso salário às mejinhas, não é? Em partes, vocês vão dizer, mas como é que eu vou pagar a minha renda de casa? Como? Porque eu preciso do dinheiro todo, o senhorio está à espera do dinheiro todo. Então você não acha justo que o seu patrão lhe pague em partes. Deus não acha justo que nós pegamos no dízimo que é dele, fizemos um contrato com ele quando entregamos a vida a Jesus Cristo. Ele nos abençoaria, toda a obra das nossas mãos, nos daria vida e saúde, nos abençoaria a nossa família até a 3ª e 4ª geração, nos guardaria de todos os perigos, não tropeçaríamos com o nosso pé em pedra alguma, não cairíamos em cilada. Deus dará ordem aos seus anjos a nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. Montes de cláusulas estão no contrato que nós fizemos com Deus, que são em benefício nosso. E nós pegamos no dízimo, que é de Deus, dos 10%, e vamos dividi-lo em partes. Não podemos fazer isso. Estamos a dar origem a que Deus possa revogar o contrato. Que todas as cláusulas que Deus diz na sua palavra, que são verdadeiramente justas, porque nós concordamos, em que Deus nos abençoaria todos os dias da nossa vida, em que Deus, em lugar de morte, nos daria vida e vida em abundância, em que Deus estaria sempre disponível para nos abençoar e abençoar toda a obra da nossa mão, em que Deus vai dizer ao Pai, Deus Pai dirá aos anjos, guardem, protegem o meu filho onde quer que ele esteja, em que Deus diz que abre as janelas do céu e derrama sobre nós uma bênção abundante, que dela vem maior abastança. Em que Deus diz que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em que Deus diz que nós, com Ele, nunca perdemos nada. Ele suprirá todas as nossas necessidades, todos os dias. Essas cláusulas são a nosso favor. Se nós revogarmos o contrato com Deus, isto é, não formos cumpridores, ou nós andarmos a... Desculpem a expressão, mas vou ter que a usar. Pensar que Deus não nos vê, ou que Deus não olha para nós quando nós estamos a fazer tais coisas, estamos enganados, enganamos a nós mesmos. Nós vamos ter que aceitar e cumprir o contrato conforme nós concordamos com Deus, desde o dia em que entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Porque nós fizemos publicamente, há pessoas testemunhas, há montes de pessoas. No dia em que você entregou a sua vida a Jesus Cristo, você disse que receberia Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. E estava lá gente presente. Ou não estava? Vocês recordam-se de alguém que estivesse presente nesse dia lá? Qual era o pastor da igreja? Recorda-se da cara dele? Da pessoa que estava lá a falar? E se calhar você veio à frente e estavam 3 ou 4 pessoas ou mais, e você estava ali a falar, se calhar ninguém ouviu bem a sua voz, mas você falou. E disse, Senhor Jesus, eu te recebo hoje como meu Senhor e meu Salvador. Pela fé eu recebo agora a minha salvação. E faço de ti, a partir de hoje, o meu Salvador, o meu ajudador. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Perdoa-me a vida velha onde eu andei. Perdoa-me os caminhos errados onde eu estive. Perdoa-me os sítios errados que eu frequentei. Perdoa as palavras que eu disse negligentemente. Perdoa os meus atos, as minhas ações que não foram boas. Tem misericórdia de mim. Envia o teu Espírito Santo sobre mim para que ele me guie, para que ele me ajude, para que ele ajude a minha família. Dá ordem aos teus anjos a meu respeito. Conforme o líder, o pastor da igreja quis dirigir a oração, assim as pessoas repetiam. E hoje nós fizemos Jesus Cristo o nosso Senhor e o nosso Salvador. Por isso hoje nós temos um contrato com Deus. E Ele pode revogar o contrato a partir do momento em que nós não formos justos para com Ele. Então, se nós forçarmos Deus a revogar o contrato, a não nos proteger, todas as cláusulas que eu já vos falei há pouco, em que nós temos direitos dados por Deus porque estão no contrato, no dia em que nós entregamos a vida a Jesus Cristo, essas cláusulas ficam anuladas, ficam sem efeito. E depois o que acontece? Então, ficamos desprotegidos da bênção de Deus, da glória de Deus, dos benefícios de Deus. Então é a mesma coisa que nós vimos a uma igreja, só por vir,
porque ouvimos um homem de Deus, ou porque gostamos dele, ou não gostamos. Porque uma boa parte das pessoas que vêm às igrejas, elas gostam muito dos pregadores. Quando vêm a primeira vez, a segunda e a terceira. Mas quando elas começam a ouvir o pregador a dizer, olha, cuidado, veja lá. O pregador começa a falar com as pessoas coisas mais sérias, começa a falar a palavra de Deus, começa a incutir o espírito de temor a Deus, de responsabilidade. Começa a dizer, olha, veja lá, olha que Deus é bom, mas Deus também é misericordioso, mas Deus, Ele também é justiça, tenha cuidado. E a pessoa começa a pensar, mas este pregador já não fala como falou na primeira vez que eu ouvi. Ele agora já tem outra linguagem, já não estou a gostar muito da conversa dele. E então o que acontece? Acontece que a pessoa começa a ficar desmotivada e vai acabar por estragar tudo aquilo que ela fez. O contrato que tinha assinado, ela vai ser revogado e Deus vai tirar a proteção. Porque Deus não pode proteger quem não quer segui-lo, quem não quer servir. Uns estarão de um lado, outros estarão do outro. Não pode haver mistura. A água não se mistura com o azeite. Não pode haver mistura. Então Deus está-nos a dizer que Ele sim, Ele quer suprir todas as nossas necessidades. Ele pode, Ele é capaz. Mas nós temos que fazer o que Ele nos manda na sua palavra. Jesus veio para suprir todas as nossas necessidades. Jesus, Ele é o mesmo ontem. Aliás, foi o mesmo ontem. Ele é o mesmo hoje e será o mesmo amanhã. Jesus continua a fazer milagres. Ele tem um milagre para nós todos os dias, inclusive o dia de hoje. Amém? Vou fazer aqui uma pergunta a nossos irmãos. Não gosto muito de fazer perguntas, nem gosto que façam perguntas, mas depois, por acaso, vamos fazer assim. Imaginemos que a irmã hoje não vai acontecer isto. Eu nem lhe vou fazer a pergunta que você pode ficar a pensar. Há perguntas que se fazem às pessoas que a pessoa fica, se ela não associar bem, fica logo a pensar que ai, desgraça, que não vai acontecer. Isto tem que ser para uma pessoa. Vamos mudar. Então vamos fazer assim. Imaginemos que Jesus Cristo, Ele dizia assim, hoje é o teu último dia de vida. Já aconteceu isso na Bíblia. O profeta Isaías disse para quem? Para Zacarias, olha, arruma lá a tua casa, arruma lá as tuas coisas, porque tu não vais viver, vais morrer. E Zacarias ficou triste, tristíssimo. Diz que virou-se para a parede, começou a chorar e começou a lamentar-se e a justificar-se. Oh Senhor, tu sabes que eu andei diante de ti, na tua presença, em santidade, em verdade, em justiça. E chorou, lamentou-se, chorou, chorou. Poxa, ninguém gosta de ouvir uma notícia destas, não é? Eu dizer a vocês, prepare lá, arrume lá a sua vida, decida lá quem é que vai deixar o dinheiro que tem lá no banco, e a sua casa, esses bens todos que você andou toda a vida a juntar. Decida lá, arrume lá isso, ponha lá, faça lá o contrato dessas coisas todas, deixe lá os seus descendentes, esses bens todos, porque você acabou. E eu era o pior pastor que podia aparecer no universo. Ninguém gostava de ouvir um pastor assim. O pastor declarar a morte, alguém dizer que a pessoa acabou de viver, ninguém mais me ouvia, fugia tudo. Se ele falar para mim, vai-me dizer também que eu vou viver só mais 3 ou 4 dias. Foi o que fez Isaías. Isaías disse a Zacarias o que Deus lhe disse. E Deus está-nos a dizer neste dia que só nós é que escolhemos. Ou escolhemos vida ou escolhemos morte. Se nós fizermos a palavra de Deus, nós estamos a escolher um caminho de vida, um caminho de sucesso. Nunca poderá vir o contrário. Mas no mundo há muitas aflições. Mas o mundo está num caos. Mas o problema é tão grande que vai a todas as pessoas. Todas as pessoas. Sim, os pobres. Ontem disse a minha esposa, os pobres são pobres e os ricos são ricos. E os pobres vão sempre continuar a ser pobres, excepto um ou outro. E os ricos vão continuar a ser ricos, excepto se eles quiserem empobrecer. Eu estava num determinado sítio ontem, e estava tanta gente que eu já estava farto de estar lá. E disse para a minha esposa, vamos embora, que eu não tenho vida para isto.
Eu não quero estar aqui. Eu não tenho vida para isto. Eu não quero estar aqui neste enchente de pessoas aqui a chatearem-me, a aborrecer-me aos cotovelados. Eu não tenho vida para isto. Vamos embora. Era montes pobres. Mandavam cotoveladas uns aos outros. Tinham as mãos assim, como eu estou a ver. Quem não está a ver, olha, paciência. Deitavam as mãos. Há umas fatias de queijo. Há umas fatias de chouriço. Mas que coisa! Descontroladamente empurravam-se para apanhar uma fatia de chouriço. Eu não tenho vida para isto. Eu tenho chouriço com abundância em casa. Eu não quero comer uma fatia. Eu quero comer um bom bocado de chouriço. De presunto. De queijo. Eu não tenho vida para isto. Os pobres estavam lá, todos. Pobres de coração. Muitos deles, se calhar, até faziam enchidos. Estavam ali com uma coisa. Descontrolados. E os ricos a dar-lhe migalhas. Eu vi os ricos, eles a cortarem fatias mais fininhas que a faca desse. Os ricos a dar migalhas. E eu a pensar, olha os ricos a dar as migalhas aos pobres. Olha os pobres a mendigar os ricos. E eu comecei a pensar, eu estou-me a incluir no número deles. Eu não quero isto. Sabe o que fiz? Eu e a minha esposa viemos embora. Jesus é que supre todas as nossas necessidades. E nós é que temos a pobreza dentro do nosso coração. Somos nós. Se nós aceitarmos ser pobres e não fizermos a palavra de Deus, revogarmos o contrato com Deus, nós vamos ser pobres toda a vida. Agora há uma coisa que muitas pessoas fazem, e erradamente. Aqui algumas dizem que são pobres, que não posso, não tenho, não sou capaz, não posso, não tenho, não sou capaz, não posso, não tenho, não sou capaz. Tantas vezes semeiam, que algum dia vão colher uma boa medida recalcada, um saco de 100 quilos. Como resultado do não posso. Vão ter uma vida mais difícil. Uma vida mais complicada, porque andaram a semear montes de meses e anos. Todas as pessoas, então como é que você vai? Ai, vai muito mal, eu não posso, eu não tenho, eu não posso, eu não tenho. Oh, quão difícil está. E depois nós olhamos e vemos a pessoa fazer vida que nós não fazemos. Eu não posso, eu não tenho. E depois nós olhamos e vemos a pessoa a comer aquilo que nós não comemos. Eu não posso, eu não tenho. E vemos a pessoa a divertir-se. Eu não posso, eu não tenho. Semeia uma boa carrada, uma boa quantidade de coisas negativas que a vai levar a colher uma boa medida, recalcada e sacudida, de problemas na sua vida e que destroem a sua própria vida por causa daquilo que falam. Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Jesus quer, tem poder e Ele é capaz. Mas nós temos que cumprir com o contrato. Vamos abrir a Bíblia. Em João capítulo 2. João 2. João capítulo 2 diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E, faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. Repito, sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. Fazei o que vocês ouvirem ele mandar fazer. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus: Enchei de água essas talhas. E a mãe de Jesus disse: Fazei tudo quanto ele vos disser. E Jesus disse: Enchei de água essas talhas.
E os que ouviram, diz a Bíblia, e encheram-nos até cima. E disse-lhes, novamente Jesus, a mãe de Jesus disse, fazei tudo quanto ele vos disser. Jesus disse, enchem as talhas de água até cima. E Jesus tornou a dar outra ordem. Tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles, ouvindo as palavras da mãe, Jesus Cristo, fazei tudo quanto ele vos disser, ouviram Jesus tornar a pedir-lhes algo e diz que levaram a água ao mestre sala, ao cozinheiro principal, ao chefe de cozinha. E logo que o mestre sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre sala ao noivo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná de Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Bem, isto não é uma história. Isto foi o primeiro milagre de Jesus Cristo. Estavam lá presentes, na boda, várias pessoas. Estavam os serventes e estavam ali pessoas que eram testemunhas. Jesus era simplesmente um convidado. Mas como Jesus já conhecia a doutrina, a palavra, tudo quanto vier à mão para fazer, faz-o. Jesus ali, embora ele no início tivesse dito, ainda não é chegada a minha hora. Pois, mas não demorou muito tempo que a hora dele chegasse. Foi uns segundos depois, uns minutos depois. Chegou a hora. Não havia ali mais ninguém capaz de fazer nada. Não havia vinho. E Jesus disse, bem, eu não posso estar aqui a deixar que esta gente fique mal. Eu vou fazer aquilo que eu posso fazer, que sou capaz de fazer. E o que ele era capaz de fazer era um milagre, transformar a água em vinho. Quando ele veio, ele disse que era enviado, foi enviado, para fazer sinais, prodígios e maravilhas. Era a altura de começar a fazer sinais. Prodígios, transformar a água em vinho, é um prodígio. Já uma vez tentei fazer isso em casa e não funcionou. Portanto, eu não consegui fazer esse prodígio. Jesus fez esse prodígio. Ele que tinha poder para fazer. Ele cumpriu o contrato com Deus Pai. E agora, as pessoas ouviram o que Jesus disse, fizeram o que Jesus disse e obteram bons resultados. E eu pergunto, Jesus quer e pode suprir todas as necessidades, mas nós precisamos fazer o que Ele nos diz. O que Ele nos disser. Então, se nós não fizermos? Imaginemos que os empregados não enchiam as talhas de água. Nem sequer o cozinheiro, ele ia provar o vinho. Ou ia? Só ia provar o vinho se os empregados, aqueles que estavam lá para servir, tinham o estatuto mais baixo lá. Até os convidados tinham um estatuto superior, que eles estavam ali para servir, eram simplesmente servos ali. Se eles não tivessem feito o que Jesus mandou, não havia vinho. E era uma vergonha para o esposo. Jesus não excluiu ali ninguém. Jesus começou por utilizar as pessoas de classe mais baixa. Começa a dizer-lhes, vocês vão ter que fazer aquilo que eu vos digo. A mãe de Jesus disse, façam tudo o que ele vos disser. A mãe de Jesus não disse que eram os serventes, não disse que era o noivo, nem disse que era o chefe de cozinha. O que ele disser e a quem ele disser, façam. Jesus não faz exceções de pessoas. A sua palavra, tanto é para nós, para os ricos, como para os pobres. Tanto é para aquele que tem o salário, como aquele que não tem. Como aquele que recebe uma pensão, como o que recebe um salário de 1.500 euros. A palavra é para todos. Quer dizer que Jesus suprirá as necessidades e ele começa sempre
por fazer igualdade. Jesus é igual para todos, não há distinção. Os que fizerem a palavra de Deus serão bem-sucedidos. Os que não fizerem não serão bem-sucedidos. Simplesmente isto. Vamos ver outro exemplo que se encontra em Mateus capítulo 17. Versículo 24. E, chegando-se eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam os impostos e disseram: o teu mestre não paga os impostos. Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem pagam os reis da terra os tributos? Ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Simão Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo então estão livres os filhos. Mas, para que não escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter, uma moeda com valor na altura. Toma-o e dá-o por mim e por ti. A mãe de Jesus há pouco disse para que houvesse um milagre para fazerem tudo quanto ele dizia. Aqui era preciso pagar o imposto, não era justo, mas Jesus não queria que comentassem. Então Jesus decidiu pagar, mesmo injusto. Hoje há muitas pessoas que estão a pagar impostos injustamente. Na verdade, estão a pagar impostos porque alguém não soube governar, andou a viver com o dinheiro que estava emprestado. É muito fácil nós irmos a um restaurante e alguém pagar a nossa conta, não é? É ou não? Eu, por exemplo, vou ali com o Fernando tomar uma bica, ou melhor, o Fernando está lá sentado no café, e mais a Fatinha, e mais o Sérgio e a Catarina. Pode ser os 4. Pronto. E eu chego lá e digo: bom dia, amigos, então como é que vocês vão? E eles já lá estão sentados, já há um bom bocado, estão a conversar. E eu chego lá: bom dia, amigos. E não digo nada a eles, faço sinal ao empregado: olha, faz favor, uma bifana e uma cerveja. E o empregado, alguém pediu, vá, prepara a bifana, traz a cerveja. E eles estão sentados, e sento-me ali um bocadinho, como a bifana, entro na conversa, ou não, fico ali, e a cerveja, e depois, o que é que eu faço? Eu agora tenho que ir, até logo. E eles ficam a conversar e assim: o pastor, quer dizer, calhar nem dizem, ficam assim a pensar: grande lata. Chega aqui, pede uma bifana, cumprimenta a gente, pede uma bifana, pede uma cerveja, come e vai-se embora, não paga. Se lhe fizessem isto assim, você gostava? Gostava? Não, vocês não estão a ser hipócritas. Aqui não há hipócritas, ou há? Acha que é normal? Você diz assim: não, o pastor não faria isso. Pois não faria. Pode estar descansado que não faria, nem faço. Mas se fizesse, imagine as pessoas virem só para receber benefícios de Deus e mais nada. Tudo no reino de Deus é a semelhança do agricultor. Não é só para receber benefícios, ou é? Nós temos que sair da nossa casa, gastar gasolina para vir à casa de Deus, ou não? O reino de Deus é assim. Nós semeamos para vir à casa de Deus. Se levantamos da cama para vir à casa de Deus. Estamos na igreja, 1h e tal, podíamos estar a fazer outra coisa qualquer para estar na casa de Deus. E Deus depois nos abençoa. É normal. Se somos abençoados, nós estamos a fazer uma coisa, estamos a semear o nosso tempo, buscar Deus em primeiro lugar, e Deus vai abençoar-nos a seguir. Por exemplo, eu tenho intenções de hoje almoçar, não sei se vocês têm.
O Sérgio já vi que não tem. Não, você fez uma cara mesmo quando ninguém nem ia almoçar. Se calhar era o peixe frito. Não? Claro que nós vamos sempre colher aquilo que nós semearmos. Então, se nós estamos a semear coisas no reino de Deus, a nossa presença na casa de Deus, a Bíblia diz, não abandoneis a vossa congregação. Não abandoneis a vossa congregação. Se nós não viermos, estamos a abandonar a congregação ou não. Buscar Deus em primeiro lugar e tudo o resto vos será acrescentado. Deus está-nos a dar uma série de instruções. E nós, se fizermos essas coisas todas, é normal que nós sejamos abençoados. Nem temos que ficar admirados. Ai, que Deus me abençoou tanto. Porquê? Não é nada de estranho. Se nós fizermos a sua palavra, somos abençoados. Se não fizermos, não somos. Uma pessoa que este mês trouxe o dízimo para a casa de Deus, é normal que Deus o vá guardar e proteger e não vá ter despesas extras este mês. É normal, ou não é? Eu acho que é. Para mim é. Eu não estou a contar que me vão roubar o carro, que me vão bater no carro. Eu é que posso bater. Falta de atenção. Há dia quis desviar o poste de um estacionamento e moldei o guarda-lamas. Mas não foi Deus culpado. Fui eu. Deus protegeu-me. Não me aconteceu nada. Nós estamos sempre protegidos. Se nós fizermos a palavra de Deus, nada nos falta. Temos todas as necessidades supridas, mas muito acima daquilo que nós precisamos. Mas é que é mesmo verdade. Agora, se nós nos esquecemos do contrato que temos com Deus, claro que Deus terá dificuldade em poder ajudar-nos. Nós revogamos o contrato com Ele. Então vimos aqui mais uma vez que esta situação dos impostos os impostos foram pagos porque alguém decidiu ir arranjar uma cana de pesca, pôr lá o isco no anzol, ir à pesca, e depois então apanhou o peixe e lá estava o milagre. Nós lembramos-nos que Deus suprirá todas as nossas necessidades, mas nós temos que ir à pesca. Não é melhor ir à pesca? Ou é melhor pescar? Mas se a gente tiver já o peixe dentro do prato, sem espinhas, não gosta muito de ter o peixe dentro do prato sem espinhas? Eu não gosto, digo-vos já. Desde que me ponham um prato à frente com comer, não quero que mexam mais no meu prato, nem bebam do meu copo. Duas coisas. Não mexam no prato, nem ponham, nem tirem. Nem bebam do meu copo. Isso então é que vocês me estragam. Não gosto de beber pelo copo de ninguém, nem gosto de bebam no meu copo, inclusive a minha esposa. Não gosto de bebam. E também, já não digo mais. Mas é assim, Deus é tão bom que nós nem precisamos de estar a beber pelo copo de ninguém, porque o nosso copo estará sempre cheio. O nosso prato nunca faltará lá alimentos suficientes. Na nossa casa nunca haverá necessidades. Deus suprirá sempre, todos os dias, as nossas necessidades, de acordo com a sua riqueza em glória. Assim Jesus Cristo nunca precisou de pedir. Ele tem todo o poder. Se ele já fez milagres, tinha mais milagres para falar. Mas não vamos falar hoje aqui. Aquele exemplo da pesca maravilhosa. Vão lá ao mar, lancem lá as redes. Lá tiveram eles que fazer alguma coisa. Se nós estivermos sempre à espera que Jesus Cristo nos faça tudo, pois nós não recebemos nada, porque esse não é o contrato. O contrato é, nós trabalhamos para o patrão e o patrão paga-nos o salário. Se nós não fizermos nada, o patrão não nos vai pagar o salário. Com Deus é igual. O reino de Deus é a semelhança de um agricultor. Lança a semente à terra. O agricultor tem que lançar a semente à terra, tem que trabalhar a terra, tem que fazer alguma coisa. Eu tenho lá um quintal muito grande agora. Está tudo limpo, não tem nem nada, nem uma erva. E eu pensei que aquilo desse coisas, alfaces, que desse couves, que desse nabiça. Não é nada. Não dá. Mas aquilo está mesmo limpinho. Tudo. Você começa a olhar, tudo impecável. Não tem ervas, não tem nada. Eu disse, agora é que isto vai dar. Ele disse, então não tem razão para dar. O terreno está totalmente limpo. Não tem nada.
Nem lixo, nem nada. E eu digo assim, agora é que está bom. Não tem ervas, não tem pedras, está tudo direitinho, tudo limpinho, está tudo impecável. Vai agora de belas couves, não é? Aquelas couves para a época do fim de ano, não é? Para o Natal, para nós. Para a época de Natal, para nós comermos. As couves portuguesas, essas coisas, as alfaces, tudo. E estou a pensar que aquilo vai estar lá, umas couves grandes. Mas umas couves mesmo grandes. Mas eu não os vou semear. Não vou fazer nada lá. Só vejo do terreno, nem rego. E vocês acreditam que aquilo vai dar? Vocês não têm fé. Mas que falta de fé. Então, mas porquê é que aquilo não há de dar? Se o terreno está tão limpinho. Porque a lei não é de colher, é de semear. É que a lei não é de colher. É que nós temos sempre para falar do colher, mas a lei não é de colher, a lei é de semear. Mas eu vos garanto que eu não vou mesmo semear, porque eu não quero mais trabalhar ali na terra. Que já cansei de trabalhar a terra. E já está limpinha assim, que ela está bonita assim. Mas eu vou colher as couves na mesma, porque alguém vai trabalhar para mim. Não é bom saber que alguém trabalha para si? Eu acho que é. O terreno do Sérgio, aquilo é hectares e hectares. E então, o Sérgio também limpou o terreno todo. E quando chegar ao fim do ano, você gosta de couves? Eu já sei que gosta muito. Vai também colher as couves que você semeia lá no seu terreno, os hectares e hectares, não é? Ele vai colher couves. Um bocadinho. Eu nem é isso agora. Veja lá, só lata daquele terreno que nem salsa dá, nem hortelã, não dá nada. Nada, é um terreno mesmo maravilhoso. Não dá nada para não termos trabalho nenhum. Mas eu vos digo que o reino de Deus é a semelhança do agricultor que lança a semente à terra. Vou tornar a repetir. O reino de Deus é a semelhança do agricultor que colhe o que a terra dá. Que colhe o que a terra dá. Se eu for colher o que a terra dá, é uma época agora de ortigas. Verdade? É a época mesmo delas começarem a crescer. Eu vou colher uma boa quantidade de ortigas. Se eu for colher, se eu for só para colher, eu só vou colher ortigas. Aquilo que não me interessa. Sabe? Nós temos que semear no reino de Deus. Nós temos que fazer a nossa parte. Eu não estou a falar de dinheiro, estou a falar de tudo. Se nós queremos que Deus nos abençoe na nossa vida, nós temos que pôr Deus no trono da nossa vida. Temos que pôr Deus em primeiro lugar na nossa vida. Para que Ele depois seja o Senhor da nossa vida e não nos falte nada. Um dia desses eu estava a pôr uma nota lá no Facebook, estava a escrever e escrevi lá: não me falta nada, só quero sossego e paz. Não quero mais nada. Não quero barulhos, não quero ouvir a minha cabeça cheia de barulhos. Só quero isto. Quando nós podemos dizer isto, nós podemos dizer que somos pessoas felizes. Amém. Você pergunta, mas o pastor é rico? O pastor saiu o Euro Milhões? O pastor saiu a lotaria? O Totoloto? Não. Não saiu porque eu não joguei. Se tivesse jogado, estava sujeito a sair. Mas eu não joguei. Não. Sabe? Deus nos abençoa segundo as suas riquezas em glória. E aquilo que nós semeamos é que vamos escolher. Se eu durante a semana trabalho, é normal que eu colha do meu salário, daquilo que eu ando a trabalhar. É normal. Se eu ficar em casa com braços cruzados e não fizer nada, pois claro que eu não vou conseguir colher nada. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que lutar, eu tenho que fazer aquilo que sei para conseguir ter benefícios, para sobreviver, para ter uma vida folgada. Eu tenho que fazer alguma coisa. Se eu não fizer nada, eu nunca vou colher nada. Então, meus amigos e irmãos em Cristo, e aqueles que podem ouvir esta mensagem, vos digo que Deus vai suprir todas as suas necessidades, mas você e eu teremos sempre que fazer a nossa parte. Teremos sempre que semear primeiro.
Se é dinheiro, você deve semear dinheiro na casa de Deus. Umas boas ofertas na casa de Deus. Ir a uma igreja que você se sinta bem a ouvir a palavra de Deus. E semeie nessa igreja que Deus vai abençoar. Se é amor, você deve semear amor para as pessoas. Falar com carinho para as pessoas. Ser gentil para as pessoas. Ser prestável para as pessoas. Se quer receber benefícios de alguém, você tem que semear primeiro. Tem que fazer alguma coisa. Se nós ficarmos acomodados na nossa casa, acomodados na nossa cama, a cama é uma bênção e é uma maldição. Para quem tem sono e está cansado, farto de trabalhar, é uma bênção. Para quem não faz nada, é uma maldição. A cama está ali só a chamar a pessoa. E a pessoa está ali, agarrada à cama. E pronto. Não é assim. Nós não vamos conseguir ter as nossas necessidades supridas enquanto nós pensarmos assim. Nós temos que fazer a nossa parte. Em tudo fazer a nossa parte. E Deus fará sempre a dele. Deus quer, Deus pode, Deus é capaz de suprir as suas e as minhas necessidades. De acordo com as suas riquezas em glória. Jesus não era pobre. Jesus era bastante abastado, Jesus não faltava nada, até tinha um tesoureiro, tinha uma bolsa onde tinha bastante dinheiro. Hoje você guarda o seu dinheiro do colchão, não é? Mas Jesus não precisava guardar o dinheiro no colchão, Jesus tinha um empregado. Em João capítulo 1, do versículo 35 ao 39, diz que Jesus tinha uma casa e que convidou os seus discípulos a ir lá à sua casa, à casa de Jesus Cristo, e que eles passaram lá à noite. Jesus não andava na rua a viver. Jesus não vivia na rua. Jesus tinha uma casa. Jesus tinha uma habitação. Jesus não era um mero representante de Deus. Jesus tinha mesmo todas as suas necessidades supridas. E nós hoje não temos que ter uma vida indigna, temos que ter uma vida digna, que represente a bondade e a misericórdia de Jesus Cristo. Mas há uma lei, que é a lei de nós temos que pôr em funcionamento. É a lei de nós fazermos alguma coisa. Nós praticamos a palavra de Deus, nós fazemos aquilo que Deus nos manda, para depois nós também colhermos. Amém? Espero que Deus possa iluminar a mente, através do seu Espírito Santo, que vocês possam compreender que é preciso fazer alguma coisa para Deus nos abençoar, olhar para a palavra de Deus, para a Bíblia, praticar a Bíblia, o melhor que a gente sabe e consegue, e então Deus, pois, sobrenaturalmente, abrirá caminhos na nossa vida, abrirá caminhos nas áreas em que nós precisamos da sua intervenção. Se é na área da saúde, pois Deus vai ajudá-lo na sua saúde. Se é na área das finanças, pois Deus irá abrir um caminho. Alguém apressará no seu caminho para o guiar, para o ajudar, para que você consiga encontrar, se calhar, um emprego, para que você tenha meio de sobrevivência. Há sempre alguém que está de mão estendida para o poder ajudar também. Mas é preciso nós fazermos a nossa parte. Se é na área da família, Deus quer que você seja bem-sucedido na família. Deus quer que você seja bem-sucedido com os seus filhos, com aqueles que vivem no seu lar. Deus quer que haja harmonia, entendimento. Você deve procurar haver paz. Deve procurar calar-se, não responder sempre. Procurar a paz e não a guerra. Não o conflito. Não a resposta na ponta da língua. Esse não é o método de nós trazermos a paz. A paz é nós, muitas vezes, ouvirmos e sermos tardios para falar. É assim que Deus nos ensina. E se é outra área, qualquer da vida, um projeto que você tem, Deus quer que você tenha o seu projeto concretizado. Mas para isso é preciso você pedir a direção de Deus. É preciso que você olhe para a Bíblia e veja o que é que a Bíblia diz em relação ao seu objetivo do seu coração. E Deus certamente vai guiá-lo. E você irá sentir dentro de si. Quando há um projeto, eu já expliquei, já ensinei isto. Nós pomos um projeto diante de Deus, nós oramos a Deus e dizemos: Pai, em nome de Jesus Cristo, tenho este assunto, este projeto no meu coração. Senhor, tenho intenções de ir com este projeto para a frente. Se é a tua vontade, Senhor, se este projeto vai ser benéfico para mim, põe paz no meu coração. Se não for, Senhor, mostra-me. E às vezes, a maioria das vezes, se o projeto é para ir para a frente, bem sucedido, com a aprovação de Deus, nós sentimos calma, sentimos tranquilos, não estamos ansiosos. Estamos tranquilos, como se nada tivesse acontecido. Estamos bem, vamos em frente.
quando começamos a sentir um aperto no nosso peito, uma situação embaraçosa, ou uma rota cá dentro, tipo um novelo dentro de nós, é sinal que Deus está a dizer, não te metas por esse caminho. Abandona esse projeto, procura outra coisa, porque essa não é a vontade. Tu não vais conseguir, mais tarde ou mais cedo a coisa não vai correr bem. Então há que saber avaliar, há que saber distinguir qual é a vontade de Deus e não. Então, meus amados irmãos em Cristo, espero que vocês deem crédito à palavra de Deus e que façam de Jesus Cristo o Senhor que pode suprir todas as vossas necessidades. Eu digo hoje que Deus tem um milagre para si. Eu digo que Deus tem um milagre para si. Deus tem, Deus quer, Deus pode, Deus é capaz de resolver o seu problema. Basta só você acreditar em Deus. Deus vos abençoe. Tenha um dia muito abençoado. Já saí da lama do pecado e fui salvo por Jesus. De novo fui criado, por Ele resgatado. Hoje eu tenho gozo de viver. Quero te dizer qual é a solução. Vem já e abre o teu coração.